Olá, sejam muito bem-vindos ao Encontro Parlamentar, este espaço onde você pode conhecer um pouco mais sobre cada um dos vereadores da Câmara de Botucatu. E como nós estamos chegando ao final de 2024, e não apenas um final de ano, mas também um final de legislatura, nós iremos receber cada um deles para que eles possam fazer um balanço sobre os seus trabalhos nesses últimos anos. A 18ª legislatura se encerra agora, dia 31 de dezembro de 2024. E nos últimos 4 anos, você pôde acompanhar o trabalho dos 11 vereadores eleitos pela população. Hoje nós temos o prazer de receber o vereador Marcelo Sleiman. Vereador, seja muito bem-vindo ao Encontro Parlamentar e obrigado por dispor desse tempo para a gente fazer esse balanço aí do seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez aqui junto à TV Câmara, podendo falar com a população e nesse momento especial de final de mandato poder prestar contas dos serviços aqui realizados. Vereador, eu queria começar conversando com você, na verdade voltando lá em 2021, quando você chegou aqui na Câmara no seu primeiro mandato. Quais eram as suas expectativas na época e hoje, depois de ter vivenciado toda a política, toda a vereança, elas se mantiveram? Bom, primeiro para relembrar, que nós tivemos uma legislatura no início muito diferente das outras, por motivo da pandemia. Então, a nossa posse, a nossa diplomação, ela foi totalmente diferente das outras, A gente não tinha um contato com o público direto, somente pelas redes sociais. E realmente 2021 foi um ano atípico para a Câmara Municipal e nós fizemos parte dessa história, desses momentos difíceis que o mundo passou. Mas chegando na Câmara Municipal, eu tinha já o conhecimento da Câmara, porque eu trabalhei muitos anos no Executivo. Então a gente já tinha um relacionamento, mas eu precisava passar por essa experiência, Porque para viver o dia a dia de uma Câmara Municipal. Aí eu fui eleito em 2020, chego aqui em 21, como os demais colegas vereadores e vereadoras, iniciamos um trabalho no meio daquela pandemia, mas a gente conseguiu avançar em muitas áreas aqui nesses 4 anos. E, vereador, a gente percebe que cada um de vocês acaba se debruçando um pouco mais sobre uma área, Tem vereadores que vão mais para a causa animal, mulher, saúde. Qual você acredita que foi a causa que você mais se debruçou, se é que teve? Sim, só para lembrar um pouquinho da campanha eleitoral, na campanha eleitoral eu tinha algumas áreas, como você disse, que seriam as áreas que eu atuaria mais, Agricultura, cultura, turismo, geração de emprego e renda, saúde, praticamente todas as áreas, porque como eu disse anteriormente, eu tinha essa vivência do Executivo. No Executivo eu captava recurso para todas as secretarias, então eu tinha um pouquinho de conhecimento de cada uma. E eu venho para a Câmara Municipal com alguns temas que eu me debrucei sobre eles. Eu entro na Câmara Municipal, no primeiro mês de legislatura, eu aprovo o projeto da minha autoria, geração de empregos para o primeiro emprego no Distrito Industrial 4. Para que todos saibam, o Distrito Industrial 4 agora ele está praticamente com todos os lotes cedidos, as empresas estão construindo e assim que elas começarem a funcionar, elas vão ter que gerar 2 empregos para o primeiro emprego em cada lote. Então a gente já estreia de uma forma esplêndida aqui na Câmara Municipal na geração de empregos, que naquele momento da pandemia era o que mais se pedia na cidade. Depois eu caminhei em várias áreas, fazendo parte das comissões, principalmente no primeiro biênio da legislatura, eu pude tomar conhecimento, conversando com a população, conversando com entidades de vários problemas de várias áreas. Então eu vou destacar algumas aqui: a agricultura, o meio ambiente, o turismo, as pessoas com deficiência, mobilidade urbana, saúde, educação e praticamente, Vinícius, a gente andou em todas as áreas. Então, algumas com requerimentos, outras com leis, outras com ações junto ao Executivo e praticamente eu abrangi no meu mandato que praticamente todas as áreas. E, vereador, uma palavra que talvez te defina e defina o seu trabalho nesses 4 anos. Vontade de melhorar a vida da população. Eu acho que essa frase, eu vim com ela para cá e estou saindo com o sentimento de dever cumprido. A gente teve a oportunidade de tocar em alguns assuntos aqui dentro da casa
que não eram tão explorados, mas que a gente abriu, né, para o mundo, essa necessidade de chegar mais próximo, principalmente as pessoas com deficiência. É um público imenso, imenso, né, que precisava desse olhar nosso e que a gente começou um trabalho aqui muito importante junto à comissão das pessoas com deficiência e que a gente espera que os próximos vereadores e vereadora continuem essa luta. Esse, para mim, foi uma virada de página na minha vida, na minha carreira política, né? E tem outras áreas que a gente pôde trabalhar, pôde avançar, né? Por exemplo, a gente se aproximou muito dos secretários de cultura, da secretária de junta de turismo, projetos de minha autoria, por exemplo, na área do turismo, 2 leis importantíssimas, uma que regulamenta a atividade do guia turístico e a outra que cuida da segurança, do desenvolvimento da atividade turística, principalmente do turismo de aventura, né? A gente construiu isso junto com o Comutur, isso, diga de passagem, nós nos aproximamos muito dos conselhos municipais, a gente construiu junto com o Comutur, junto com a secretária Roberta Sogaiar, projetos de lei que foram aprovados nessa casa, que começam, né, não aprovamos todos porque alguns são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, mas são projetos que começam a normatizar a exploração do turismo na cidade. Então a gente acredita que isso vai continuar, mas a gente que puxou aqui para a Câmara essa demanda que estava reprimida junto aos guias de turismo e à segurança nas atividades turísticas. Então esse é um bom exemplo. Tem outros exemplos, por exemplo, muito se fala, e com razão, das calçadas de Botucatu. A gente tem um problema sério em Botucatu, porque é uma cidade antiga e muitos bairros da cidade, só o passeio que a gente chama passeio público, que são as calçadas, são muito estreitas. E a gente tem a árvore competindo com o pedestre, a gente tem a lixeira, a gente tem um poste, a gente tem outros obstáculos que a gente precisa disciplinar. E a gente começou onde a gente podia atuar, né? A gente alterou uma lei municipal que agora os novos empreendimentos, as novas habitações, os novos prédios comerciais, a hora que eles apresentam um projeto de construção na prefeitura, eles vão ter que aprovar também o projeto de calçadas. Que isso não era cobrado dos investidores, dos empreendedores, da população de forma geral, para evitar esses tipos de construções que não facilitam a mobilidade urbana. Então isso também foi uma grande luta nossa. Outra luta, junto com outros vereadores e com a população, foi a lei das ciclovias e empreendimentos novos. Por quê? Porque o município se esforça para construir quilômetros de ciclovia. E a gente tem na mão uma possibilidade enorme, que é quando se faz um novo empreendimento, por que não exigir do empreendedor que ele já construa a ciclovia? E é isso que a gente fez, né? De novo, ouvindo os ciclistas, Botucatu é uma cidade reconhecida internacionalmente pela prática do ciclismo, né? E agora a bicicleta como modal, né, de transporte público, então a gente tem que incentivar as ciclovias. De novo, o que o vereador podia fazer? Eu podia fazer isso, que era pelo menos nos novos empreendimentos, exigir do empreendedor que ele construa quilômetros, metros de ciclovia, e já virou realidade. Então é esse trabalho, né, que a gente acha muito importante. A gente escuta, ouve, analisa, se debruça, estuda e vai buscar alternativa. Então alguns projetos de lei da minha autoria junto com outros vereadores foi baseado nisso, nesse modo de agir, né? Ninguém sabe tudo e ninguém tem o dom de fazer as coisas sozinho. Então se você não tiver a participação popular, se você não der voz para quem realmente está na área ou pratica determinada atividade, você vai fazer uma lei que vai nascer morta. Então é isso que a gente fez aqui nos projetos de lei e no atendimento à população de forma geral. Vereadora, eu não sei se você vai se recordar, mas no início do seu mandato a gente fez uma gravação com você e perguntamos o que era política para você, principalmente que estava chegando. Depois de 4 anos, o que é a política para você? Reitero o que eu falei naquela gravação, a política é a arte de conversar. Foi isso mesmo. Tá? É a melhor definição que eu já encontrei na minha vida. Né? Ninguém faz nada sem a política. Seja a política lá na sua casa, no seu trabalho, junto à sua família, não importa. Tudo é negociado, tudo é conversado. E não é negociação de forma errada, é negociação construtiva. E é isso que é a política. Porque lembrando, Vinícius, os recursos são finitos, não existe para tudo. Então você tem que
obviamente, colocar o ponto de vista do vereador junto com uma população que ele representa para tentar construir alguma coisa diferente. E falando nisso, eu não vou deixar de dizer jamais que eu consegui trazer para a Câmara Municipal uma ferramenta muito importante para o vereador, que é a emenda impositiva, né? Eu acho que isso foi um avanço enorme para a Câmara Municipal, um avanço enorme na forma de agir do vereador, porque o vereador agora, antigamente, ele podia até emendar a lei orçamentária, mas raramente ele era atendido. Agora não, pelo próprio nome, é impositivo. Então, esse contato do vereador com a população, ele vai se transformar, ele já vem se transformando em ações concretas. Então, quando o vereador destina um recurso para uma entidade ou para uma secretaria municipal, mas com um objeto especificado, e eu vou dar um exemplo agora, você ganha em muito o reconhecimento da atividade do vereador. Um exemplo é o Jatobá. O Jatobá ele tinha uma área, tem várias áreas verdes lá, enormes, áreas de lazer, mas eles não tinham uma praça. E esse pedido dos moradores do Jatobá, são mais ou menos 1.400, 1.500 pessoas, ele não vinha sendo atendido, porque existiam outras prioridades. Quando eu fui levado até lá pelos moradores, eu fui buscar recurso fora para fazer a praça. Então eu consegui um recurso, nós fizemos a praça, entregamos a praça, e lá existia um campo de areia para várias atividades esportivas. E naquele momento eles falaram, dá para trocar esse campo por grama sintética? E aí eu usei recursos da minha emenda impositiva, emendei a Secretaria de Esportes, que eu tenho que fazer isso, o vereador não consegue fazer a obra, mas ele indica, e agora eles estão finalizando a implantação de grama sintética. Quer dizer, é um pleito que foi pedido com o vereador usou do seu recurso, que a lei, agora com a alteração da lei, a gente nos permite fazer isso, e atendemos uma demanda da população. Então esse, talvez, né, em termos da sua amplitude, foi o maior projeto que eu defendi aqui com a ajuda dos vereadores, praticamente de todos, se eu não me engano foram 10 votos favoráveis, nós conseguimos trazer para a Câmara essa emenda impositiva que já era praticada em muitos municípios do Brasil. Então hoje você atende as entidades do terceiro setor, né, não precisa nem dizer tantos exemplos que a TV Câmara já com a gente foi visitar as entidades, o quanto elas estão crescendo na qualidade do serviço prestado, seja na aquisição de automóveis, na construção de quadras, na cobertura de quadra, na construção de novos prédios, né? Para quê? Porque está atendendo não a entidade, mas a população de Botucatu. Então isso eu acho que foi um marco meu, a minha passagem aqui pela Câmara vai ficar nesse sentido. Obviamente que as outras leis, as outras ações, todas são importantes. Mas essa eu acho que foi a minha marca que eu vou deixar aqui. Você já até antecipou, eu ia perguntar um projeto ou alguma ação que você destacava, então com certeza talvez seja nas emendas impositivas. A lei sim, parte de lei eu acho que foi aquilo que faltava para a Câmara Municipal. Um legado que foi deixado. Um legado que foi deixado. Agora, esse atendimento às pessoas com deficiência, seus familiares, essa busca, né, que está só iniciando nesse mandato aqui, através da nossa comissão, mas que vai perpetuar, né, o serviço de diagnóstico para pessoas com autismo, que a gente está brigando ainda para começar a funcionar esse ano na prefeitura, porque a gente destinou recurso. Eu acho que entender esse mundo das pessoas com deficiência, a gente cresceu muito como ser humano, porque a gente não sente o que eles sentem, né, a dor deles, a gente não vive isso, mas a gente passou a compreender, né, todos os problemas, as dificuldades que eles enfrentam de todas as deficiências, né, seja ela física, mental, visual, né, mas a gente passou a entender e tentar mitigar um pouquinho e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então essa comissão se tornou referência hoje na cidade. Infelizmente, todos os vereadores praticamente, à exceção do Sargento Laudo, não comporão mais a comissão, nós não seremos mais vereadores, mas a gente deixou a semente plantada, né? E a gente vai junto com essas mães, com esses pais, com esses tios, avós, etc., continuar essa luta, porque é muito importante. A gente tem hoje, por exemplo, na rede municipal, uma quantidade imensa de crianças aguardando a triagem, o diagnóstico, né, para confirmar determinadas patologias. E a gente precisa desafogar isso, né? E é isso que a gente começou a fazer. Tem outras leis, né? A lei do cordão de girassol,
com a carteirinha de pessoas atípicas, né? Era uma lei federal, mas a gente precisava trazer para o município, porque tem muitas crianças, muitas pessoas que não demonstram a deficiência, então elas precisam ter um documento, né? E isso gera direitos para a pessoa. A gente conseguiu trazer para a Câmara também a parte de Libras, né? Exigir que todos os próprios públicos, prédios públicos, tenham um cartaz, pelo menos, com as informações, né? E agora a gente estava lutando pelos intérpretes, né? Quem sabe essa luta também continua aqui. Então é um público que precisava ter voz, e a gente deu voz para esse público, né? A parte de cultura, nós tornamos, eu e o vereador Palinha, a nossa orquestra, a nossa banda, patrimônio imaterial, né? O que significa isso? Tem um valor imenso, porque pode passar prefeito, pode passar vereador, aqui ninguém vai tirar isso deles, que eles viraram patrimônio da cidade, e esse reconhecimento faltava. Então a gente foi, né? E assim, Vinícius, a gente teve outras séries de ações que não necessariamente eram projetos de lei. Sim. Mas eram ações nossas. Eu tenho que destacar. Toda a parte de leis de zoneamento foi feito na cidade nesses 4 anos. Uso e ocupação de solo. As leis da represa não foram criadas aqui, mas nós, vereadores, participamos da comissão que foi criada pelo Executivo. Então, aquele 7h30 da manhã, 8 horas, toda semana no mercado municipal, muitas vezes a gente até falhava em divulgar, mas a gente se debruçava junto com os membros do Executivo, da OAB, da Associação de Engenharia, sobre as leis, para que elas chegassem aqui com menor número de erros, né? E a gente fez muitas audiências públicas aqui. Então, para quê? Para dar, primeiro, transparência e ouvir a população. Quantos bairros a gente não atendeu aqui na Câmara? Então, dizer que a Câmara não atende ninguém não é verdade. A gente atendeu muita gente aqui. Então, esse trabalho, que não é necessariamente a lei, a iniciativa não foi do vereador, mas nós participamos da construção das leis. E participamos efetivamente. As comissões, elas têm um trabalho muito ativo aqui na Câmara de Botucatu, né? Até para frisar, todas essas iniciativas que você comentou, do cordão de girassol, tudo saiu a partir dessas reuniões, né? Vocês aí da Comissão Temporária de PCD se reuniam toda semana, recebiam as pessoas justamente para isso, né? Com certeza. A gente precisa ouvir a demanda, estudar, né? Como eu disse, a gente estudou muito nesses 4 anos, né? O vereador ele tem que estudar, ele tem que fiscalizar, mas para ele fiscalizar, ele tem que saber o que ele está fiscalizando. Então, ele tem que estudar. A gente se debruçou, ouviu muita gente, a gente conversou com muitos profissionais, muitas famílias, para poder começar a colocar as leis, os projetos de lei em andamento. Então, esse é um grande exemplo. E outros que outros colegas fizeram também, né? E passaram por esse crivo da população antes de ser aprovado. Porque não adianta o vereador ou a vereadora vir aqui fazer um projeto de lei que ele criou da cabeça dele. Não vai ter aceitação, não vai ter adesão, né? Mas quando você faz todo esse trabalho de ouvir, primeiro tem que ouvir, né? Acho que a participação popular ela é fundamental, seja em qualquer setor. Você escuta e tenta buscar a solução, ele se transformou em projeto de lei, ou em ação combinada com o Executivo ou com outros órgãos, né? Outros órgãos não precisa necessariamente ser o Poder Executivo, para viabilizar alguma demanda. É essa a função do vereador também. E, vereador, você tem algum arrependimento ou algo que faria diferente nesse seu mandato? Eu tenho na verdade não é arrependimento, eu tenho uma restrição, por isso que eu não me candidatei à reeleição, quanto ao horário de trabalho, né? Todos sabem aqui, eu sou servidor da Justiça Federal, eu não poderia me afastar só para exercer o cargo do vereador, não teria como. Então, a determinado horário do dia, horas do dia, eu não consigo exercer a função de vereador, porque eu fico travado lá no judiciário. E isso não é um arrependimento, mas é uma trava que eu tive nesse mandato. Sim. Porque eu acho que o vereador ele tem que ter mandato pleno, né? Não que eu não tenha atendido a população. Eu me desdobrava, atendia de noite, sábado, domingo, feriado, madrugada, isso não tem problema. Mas determinadas reuniões, determinadas visitas, qualquer atividade, naquele horário de 8 horas diárias, eu era impedido de participar. Talvez seja isso. Isso me frustrou, mas eu sabia que ia acontecer. Então, já tinha essa variável, e tanto que eu abri mão de um monte de coisa para tentar mitigar o máximo possível essa não integralidade na minha prestação de serviço. E nos próximos 4 anos nós não teremos o vereador Marcelo Sleima, mas nós continuaremos a ter o cidadão
Marcelo, Com certeza. o que você espera desse novo mandato agora como um cidadão de Botucatu? Eu acho assim, ó, eu vivo na política, Vinícius, há mais de 40 anos, eu tenho 55 anos de idade. Eu já fazia política escolar, depois política na faculdade, depois política partidária, eu não consigo viver sem isso, né? Até aqui agradeço a minha família, minha esposa Delvana, meu filho Bruno e Caio, por entender isso. Minha mãe, Dona Nur, tá lá, vai assistir também esse vídeo, por me apoiar, né? Muitas vezes eles cobriam essa lacuna que eu deixava, porque a vida partidária muitas vezes te tira de casa também, né? Então, o cidadão vai continuar vivendo política, né? Eu pretendo participar ativamente da discussão do plano diretor, que deve entrar nessa casa aqui em 25, né? E recebi convite para participar de vários conselhos municipais. Eu não vou recusar nenhum convite, né? Mas eu pretendo, sim, contribuir com os novos vereadores, já me coloquei à disposição de todos, até porque vários já foram vereadores, né? A gente só tem 2 que são pela primeira vez, um já foi prefeito. Então, mas eu coloquei à disposição, consegui conversar com praticamente todos já, né? O que precisar, eu estou à disposição. Tanto o prefeito Fábio Leite também estou à disposição, não ocuparei cargo político, né? Na gestão, mas eu estou à disposição de qualquer pessoa, de qualquer entidade, de qualquer empresa. E eu pretendo também trabalhar mais perto das entidades. Uhum. Né? Acho que é um trabalho que é voluntário, mas que vale muito a pena. Então, ajudando a capacitá-los, a buscar recursos, né? Porque eles vivem muito só do orçamento municipal, mas existem empresas que disponibilizam editais para que essas entidades possam buscar recursos. Então, eu pretendo trabalhar com eles também, né, de forma voluntária. E é isso que eu planejo para os próximos 4 anos. E depois a gente vê o que vai acontecer. Vereador, nas redes sociais da Câmara, de uma forma mais institucional, e nas redes sociais de vocês, vereadores, de uma forma mais pessoal, a gente pode perceber o trabalho fiscalizador do vereador, que é uma das funções. Como que o Marcelo Sleiman exerceu esse papel fiscalizador nesses anos? Olha, como eu disse para você, a gente tem, por obrigação até constitucional, fazer a fiscalização. Sim. Então, a fiscalização ela se dá por várias ferramentas. Obviamente, uma delas, a mais conhecida aqui na Câmara, é o requerimento, onde você pede documentação, pede explicação. A outra parte de fiscalização, né, quando a gente tinha reunião das comissões, a gente trazia o executivo aqui para eles prestarem esclarecimento de algum ponto. Fora isso, eu era demandado, visitava bairros, visitava famílias, né, para ouvir alguma demanda, alguma denúncia, né, e tentava apurar. Como eu trabalhei no executivo, eu tinha, assim, já uma experiência, porque eu já tive do outro lado. Então, muitas vezes, aquela denúncia, ela é vazia. Não porque a pessoa é de má fé, não. Porque ela não conhece o procedimento ou o processo. Então, eu já conseguia responder, na verdade, sem precisar analisar nada, porque eu já estive lá, né? E quando eu tinha dúvidas, todos os secretários e as secretárias desse governo aí sempre me atenderam muito bem. Os servidores municipais, que são como vocês, né? São todos muito respeitosos, muito afim de fazer o melhor para a população. Então, eu tinha dúvida, eu não precisava falar nem com o secretário às vezes, eu ia já direto na sessão. E a gente propôs algumas ferramentas fiscalizatórias aqui na Câmara. A gente tentou até agora, nos 45 minutos do segundo tempo, e não pode ser prerrogativa nossa, mas, por exemplo, o portal de transparência de vagas de creche, né, que já tem em outras cidades. A gente fez requerimento aqui pedindo. Foi. Por quê? Porque a gente precisa, talvez, vaga em creche, atendimento de posto de saúde, cirurgia eletiva, talvez seja o grande desafio para o próximo prefeito, né? Porque são demandas constantes e correntes, né? Elas nunca vão se esvaziar. Então, de repente, um olhar mais direcionado para isso, né? Eu lembro uma visita que a gente fez no pronto-socorro infantil, né? Para falar, mas o que está acontecendo, né? Por que está tentando denúncia? Para entender o que era. Daí os profissionais que estavam lá nos passaram a explicação. A gente tentou melhorar, daí por fim, né, houve por bem, com a reforma do hospital lá, eles foram para a Unesp e acho que o atendimento melhorou. Mas o pronto-socorro adulto, por exemplo, é um grande desafio para o gestor municipal. Né? Você tem uma população gigante que se dirige até lá, né? Então a gente ia lá sem mostrar quem era, até para não fazer com que os caras saíssem correndo para atender, e realmente o serviço muitas vezes era precário. Melhorou algumas vezes, piorou outras, né? Principalmente
volto a falar, não é desculpa, mas na pandemia a gente teve até um estrangulamento do serviço de saúde, né? Essa ideia, por exemplo, dos postos de saúde abrirem à noite, a gente teve lá em 2016, antes do prefeito ser eleito. Lembrando que eu fiz o plano de governo dele, né? Então essa proposta vem de lá. Por quê? Porque estado gripal, febre, as coisas não que não sejam importantes, mas você consegue atender no posto de saúde. E tem profissionais para isso. Então eu acho que essa atividade fiscalizatória do vereador, ela é muito importante, porque ela faz com que o executivo também melhore. Não é para punir, não é para nada, né? Obviamente, se tiver uma irregularidade séria, você tem que abrir denúncia no Ministério Público. Mas a gente muitas vezes conseguiu resolver o problema, né? E o jeito de trabalhar meu, por exemplo, não é ir para a galera e denunciar sem ter fundamento, até porque eu trabalho na justiça, né? Você pode responder criminalmente por isso. Então, eu analisava tudo, avaliava tudo para poder tentar melhorar algum procedimento, algum processo. E, vereador, você comentou que já vivia a política há muitos anos, mas como vereador, aqui dentro da Câmara foi a primeira vez. Você, quando chegou, né, você de alguma forma se assustou com alguma coisa ou achou que seria muito diferente da vivência aqui? Olha, eu não me assustei, porque eu já conhecia a Câmara, né, eu já tinha várias reuniões eu fiz aqui antes por exemplo, o plano diretor de 2017, as discussões todas eram aqui, né? Obviamente que a gente, como eu disse numa parte da entrevista, nunca a gente sabe tudo. Então eu fui conhecer quais são os ritos processuais aqui dentro, né? Como que é o fluxo de alguns serviços aqui, quem era quem, né? E aqui eu já agradeço a todos vocês da Câmara Municipal, todos os servidores, em nome da Silmara, a nossa diretora, do mais simples até o mais catedrático servidor, todos vocês têm muitos valores, né? E vocês nos dão um suporte muito importante, né? Porque o vereador não tem assessor dele, né? Essa Câmara Municipal é enxuta, ele não tem assessor dele, então o assessor dele é ele. Então ele precisa da secretaria, ele precisa de todas as áreas aqui, precisa de vocês, a TV Câmara, para poder divulgar. Mas assim, alguns itens dessa cesta chamada política, eu realmente desconhecia, eu vim aprender aqui, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de continuar o processo de aprendizagem, né? Porque ninguém sabe tudo. Então eu fui aprender, isso aqui não pode, isso aqui pode, porque isso eu desconhecia, né? E aí eu aprendi uma coisa aqui que quando eu estava no executivo, por exemplo, alguns projetos de lei que começaram a descer do executivo, na comissão do CCJ, que eu era presidente no primeiro biênio, várias vezes eles voltaram, porque eles vinham faltando alguma peça, algum anexo. Então isso eu aprendi aqui, com certeza. Eu aprendi muita coisa aqui, principalmente trabalhando na CCJ, que é Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E aí os servidores aqui sensacionais para nos apoiar, né? Então essa parte com certeza, né? Mas eu nunca tive receio de trabalhar na Câmara, porque eu já conhecia a Câmara. Mas sim, jamais eu vou dizer que não foi um aprendizado. Foi um aprendizado muito grande, muito grande. É até a minha próxima pergunta, na verdade. Qual que foi o seu maior aprendizado nesses 4 anos? Meu maior aprendizado, que confirma uma tese que eu tenho, é assim, ninguém faz nada sozinho. Nem vereador, nem prefeito, nem presidente de ONG, nem diretor de empresa, ninguém faz nada sozinho. Por mais que se fale hoje de inteligência artificial, quem alimenta os grandes computadores para se fazer inteligência artificial é o ser humano. Então você tem que tratar muito bem o ser humano, né? E tem que valorizar o ser humano. Seja financeiramente, seja no trato, seja no relacionamento. Então isso eu vou levar de legado também, né? Que essa interação ela é muito importante, né? E jamais a máquina vai substituir o homem, jamais, né? Por mais que a inteligência artificial, muita gente tem medo disso, daqui a pouco não precisa mais de vereador, que a inteligência vai fazer o requerimento, mas quem alimenta a inteligência artificial é o ser humano. E o ser humano sempre vai ser peça fundamental em qualquer tipo de ação, qualquer tipo de relacionamento. E para a gente finalizar, como resumir o mandato do vereador Marcelo Sleiman? Olha, eu vou fazer uma autocrítica, né, que eu acho importante. Eu acho que eu dei o meu melhor para a população de Botucatu através de várias ações, através de pedidos de requerimento, de reuniões no gabinete, de reuniões com a população, de trazer inovações aqui para essa casa. Junto com os vereadores, a gente trouxe algumas novidades para casa, né? Então, esse trabalho de demonstrar
que o serviço público ele é realizado sim com eficiência, com eficácia, com efetividade. Aqui a gente conseguiu provar isso, né? Então eu vou deixar esse legado e vou levar comigo esses 4 anos que serviram muito, muito de base para a minha caminhada futura, que a gente não sabe qual que é, né? A gente só sabe que veio para cá com uma expectativa boa e sai com uma expectativa excelente de um futuro melhor. E com a experiência indescritível, tudo que eu passei aqui, né? Então o vereador Marcelo Sleiman, ele sai muito satisfeito com a atuação, né? Não só dele, mas da Câmara como um todo. Obviamente a gente tem entraves, né? Por isso que é política, cada um representa uma parcela de população. Mas eu saio muito contente com o resultado, né? Eu saio muito contente. Em que pese algumas pessoas, infelizmente, não acompanharem o trabalho do vereador, não o meu, da Câmara Municipal, e criticarem publicamente, pois elas não conseguem, elas não têm coragem de vir aqui conversar com a gente. Conversa. Por que você está fazendo isso? Como a gente faz. Sim. Como o vereador faz. O vereador não tem dúvida, ele não pergunta, a pessoa tem acesso ao nosso telefone, fica aí na secretaria, fica aí na frente. Então, em que pese a gente ter algumas pessoas que insistem em criticar o trabalho da Câmara, eu acho que essa Câmara aqui, ela deu o recado. Ela deu o recado e eu vou levar isso como experiência para a minha vida, né, como um grande case, como eu gosto, já trabalhei com gestão, para ser multiplicado em outras câmaras municipais. Vereador, agora eu vou abrir um espaço, vou pedir para você olhar para a câmera 1 e deixar uma mensagem para os cidadãos de Botucatu, para os seus colegas de Câmara, seus colegas vereadores. Fique à vontade. Olha, eu queria agradecer à população de Botucatu, primeiro pela confiança no meu trabalho, nos meus 1.488 votos. Vocês me deram a oportunidade de representá-los aqui na Câmara Municipal. Então, meu muito obrigado a todos vocês, espero ter correspondido à altura, à expectativa de vocês. E eu só consegui realizar isso porque eu tive a companhia de vários vereadores aqui que me acompanharam de forma muito respeitosa, de forma construtiva nesses 4 anos. Então, agradeço a todos os vereadores da Câmara Municipal, na pessoa do presidente Culler, na pessoa do meu irmão, ex-presidente Palinha. Estendo os meus agradecimentos a todos os vereadores por essa convivência dos 4 anos. Sei que a gente teve dificuldade nos 2 primeiros anos em virtude da pandemia, mas nós conseguimos atender muitas demandas e a gente sai com a missão cumprida nesses 4 anos. Tem muito trabalho a ser feito, desejo aos novos vereadores e à vereadora Érica sucesso nos próximos 4 anos e contem sempre comigo em tudo que precisar. Estarei sempre à disposição de vocês. Meu muito obrigado e eu também quero agradecer a vocês, servidores da Câmara Municipal. Sem vocês, nós não conseguiríamos fazer nada do que nós fizemos. Vocês são muito importantes para nós e para a cidade de Botucatu. Muito obrigado, vereador Marcelo Sleiman, por ter conversado conosco aqui no Encontro Parlamentar. E fica o convite para você acompanhar os outros programas com os demais vereadores que atuaram por Botucatu nestes últimos anos. E também não deixe de acompanhar a Câmara nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e também na televisão pelos canais 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV. Até uma próxima. Tchau, tchau.